Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Quadro de Ciências, compartilhando com o fundamental. Hoje nós iremos ver 3 assuntos importantíssimos dentro dos elementos naturais: água, ar e gases. Então, se você é aluno do fundamental ou médio e curte as ciências, deixa aí o seu like, ok? O seu comentário para fortalecer o canal e não esqueça de se inscrever e compartilhar os vídeos. Água. A água apresenta-se em 3 estados físicos: o estado líquido, o estado sólido e o estado gasoso. Para a nossa sobrevivência, necessitamos da água em estado líquido, pois é nesse estado que usamos a água para beber e para nossa higiene. Mas se a água não se evaporasse, o que aconteceria? Então, a evaporação permite a renovação da água, além de permitir que ela exista em diversos lugares, através de chuvas. A água é representada pela fórmula química H2O, o que quer dizer que na composição de cada molécula de água estão presentes 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. A água está presente na maior parte do nosso planeta. Os organismos vivos possuem grande quantidade de água. Então, em um homem de 70 quilos, há aproximadamente 40 quilos de água, o que significa que há mais de 50% de água no seu organismo. Então, nós podemos observar claramente nesse pequeno gráfico que a água constitui cerca de 71%, enquanto a Terra 29%. Assim, a área do planeta Terra, chamado de planeta Água, contém mais de 70% de água. Portanto, há outros seres vivos que possuem mais água ainda. Em um repolho, encontramos cerca de 90% de água e em certas melancias, cerca de 98%. A água destilada não contém impurezas. Pode-se dizer que se encontra em estado puro. É utilizada especialmente em produtos farmacêuticos, porém, não serve para beber. Nosso organismo precisa de água potável. É isenta de impureza e contém mais minerais necessários para o nosso equilíbrio orgânico. A purificação da água se dá da seguinte forma: a água fornecida às residências e a outros locais recebe antes vários tratamentos, como coagulação, filtração e desinfecção. Na coagulação é utilizado ferro trivalente ou sais de alumínio. Faz-se a filtração utilizando-se camadas de areia, através das quais a água vai passando e deixando as impurezas. E a desinfecção é realizada por agentes físicos, raios ultravioleta ou químicos, como o cloro. A água destilada é obtida através da fervura. A água comum é fervida num alambique, aparelho que consiste de uma caldeira, em que a água é fervida, de um tubo que sai dela e de um recipiente onde circula água fria, e dentro do qual o tubo toma a forma de serpentina. A água expelida é quimicamente pura, pois os resíduos ficam retidos no fundo do alambique. Quando houver dúvida quanto à qualidade da água, devemos fervê-la antes de beber. Isso não quer dizer que seja água destilada, pois não estamos utilizando o vapor d'água, mas sim a água completa no seu conjunto. Mesmo filtrada, ela não precisa de seus componentes minerais. Observe nessa ilustração a água destilada em laboratório. O ar. Muitas pessoas confundem ar com oxigênio. O oxigênio é um dos componentes do ar. A camada de ar que envolve o nosso planeta damos o nome de atmosfera. O ar compõe-se de vários elementos, chamados constantes e acidentais. Os componentes constantes constituem-se de nitrogênio, 78%, oxigênio, 21%, e dos gases conhecidos como gases nobres: argônio, neônio, criptônio, hélio, xenônio e radônio, que mantêm sempre, de um modo geral, as mesmas proporções. Além do dióxido de carbono, do vapor de água e da poeira,
cujas quantidades oscilam conforme a hora e a localidade. Os componentes acidentais ocorrem conforme a região, como por exemplo, podemos citar o gás metano, que ocorre em localidades pantanosas, causado pela decomposição de matéria orgânica. Damos o nome de ar puro e seco àquele que apresenta somente os componentes constantes, o nitrogênio, o oxigênio e os gases nobres, que apresentam praticamente as mesmas proporções. Cada litro de ar pesa aproximadamente 1,3 gramas, ou seja, 1 grama e 3 décimos. O vento é essencial para que o ar se movimente, se renove, além de carregar as nuvens para diversos lugares. O vento é ar em movimento. Propriedades do ar. Embora não possamos ver o ar, sabemos que ele existe. Sem ar não poderemos viver. É ele que mantém as aves e os aviões no espaço. Quando enchemos um balão de borracha através de sopro, é ar que estamos empregando. A compressibilidade é uma das qualidades do ar, ou seja, o ar pode ser comprimido, ou seja, diminuído o seu volume. Por exemplo, quando comprimimos o êmbolo de uma seringa de injeção, estamos comprimindo o ar. Se colocarmos o dedo no orifício da seringa, veremos que em certo ponto o êmbolo encontrará resistência. Outra das propriedades do ar é a elasticidade. Tão logo se deixe exercer sobre ele uma determinada pressão, ele voltará ao normal. Basta soltar o êmbolo da seringa de injeção para termos uma comprovação disso. Então, graças a essa qualidade, o ar tem emprego prático em produtos industriais, como freios de veículos. O vento foi de grande utilidade para os navegantes em épocas anteriores à invenção do navio a vapor. Graças ao vento, as caravelas e outros tipos de navios puderam singrar os mares, realizando as grandes descobertas. Ainda hoje, ele é utilizado para as competições de latismo, para movimentar jangadas e outras pequenas embarcações. Os célebres moinhos de vento, de grande utilidade para o homem, continuam a ser utilizados até hoje. Os gases. Podem ser constatadas diversas e profundas diferenças entre os gases e os líquidos. Os gases se apresentam bem mais leves do que os líquidos. Se tentássemos pegar um gás, não conseguiríamos. Os gases não permanecem isolados, a não ser que sejam encerrados em recipientes hermeticamente fechados. Os gases revelam uma tendência de sempre se misturarem com o ar. Há certos gases que podem ser reconhecidos pelo cheiro, mas outros se apresentam inodoros, ou seja, não têm cheiro. Determinados gases não apresentam cor, como o hidrogênio e o gás carbônico. Em relação ao ar, uns gases são mais pesados do que outros. Podemos citar o gás carbônico como um ar pesado e o hidrogênio como um gás leve. O hidrogênio era utilizado para encher dirigíveis, porém, por ser altamente inflamável, oferecia grande perigo. O oxigênio sempre presente no ar é necessário à nossa vida. Sem ele, morreríamos em poucos minutos. Quanto mais puro for o ar, ou seja, mais livre de impurezas e de gases tóxicos, melhor para a nossa saúde. As pessoas que vivem em cidades grandes devem compensar sua vida sedentária através de exercícios. Sempre que possível, devem procurar o ar puro das montanhas ou do litoral.